Touka era tratado como lixo por todos, até que um dia, toda a sua turma é convocada como heróis por uma deusa sensual. No entanto, ele recebe a classe mais fraca, então a deusa o joga em uma masmorra. Jurando que vingará, ele a usa para subir de nível e se torna um destruidor de bochechas poderoso. Posso tocar? Não há limite de tempo, então toque o quanto quiser. Tudo começa com Touka sonhando com sua infância quando recebeu o tratamento de esposa dos anos 90 de seu pai. Ele implora para que o deixe ir, mas seu pai continua a espancá-lo. Despertando abruptamente, Touka encontra o valentão da turma, Shogo, incomodando a presidente da turma, Ayaka. Todos fingem ignorar o assédio que está acontecendo. Touka observa como mesmo durante a excursão da academia, ele não consegue uma pausa de sua vida. Ele educadamente diz a Shogo para parar de incomodar Ayaka. Irritado, Shogo chama-o de tonto que está desesperado por um cheiro daquela kuti, o que deixa Touka em silêncio. Então, o futuro rei do baile, Takuto, calmamente diz a Shogo para parar de incomodar Ayaka. Instantaneamente, ele devolve o livro de Ayaka e pede desculpas de forma pouco sincera por intimidá-la. Sentando-se, ele então começa a intimidar outro aluno chamado Yasu. De repente, todos se encontram teleportados para outro mundo. Uma mulher feia os recebe no reino de Alien e se apresenta como deusa Vicious. Ela revela o motivo de sua convocação, que é lutar contra o grande imperador demônio. Takuto pergunta a Vicious o que acontece se eles não fizerem o que ela diz, fazendo com que a deusa revele que, para reverter o ritual de invocação, eles precisam de um objeto mágico chamado Elemento Maligno, e só podem obtê-lo tirando o coração do imperador demônio ou quando ele perecer no cristal do colar que ela está usando. Percebendo que todas as opções são igualmente péssimas, Shogo grita com Vicious sobre como ele precisa voltar ao seu mundo para assistir a qualquer resumo de Hindrances. Ignorando o idiota, Vicious chama os alunos para ver se eles têm afinidade com os talentos mágicos que ela lhes concederá. Dizem rapidamente a Shogo que ele tem uma grande afinidade para a magia, tornando-o um de classe A, o que infla seu ego o suficiente para alguém subir e pular dele. Quando é a vez de Takuto, ele vai além de Shogo e quebra o cristal com sua energia mágica avassaladora. Vicious aplaude e revela que Takuto é um de classe S. Ayaka verifica sua afinidade mágica e também acaba quebrando o cristal. A deusa anuncia que agora eles têm 2 de classe S entre eles. Itsuki é o próximo e é revelado ser de classe A. Então sua irmã, Hidiri, verifica sua energia e acaba sendo a terceira heroína de classe S. Finalmente, Touka se levanta e o cristal começa a brilhar roxo. Confuso, Touka pergunta a Vicious onde ele está, mas a deusa o ignora como sua paixão ignora você. Então Yasu fica na frente do cristal e a deusa revela surpreendentemente que ele é o mais forte de todos. Depois que todos terminam, Vicious chama Touka pra frente. Ela anuncia a todos que Touka é o herói de menor classificação, e no passado, heróis de baixa classificação tinham o hábito de incomodar outros heróis de alta classificação. Então, eles criaram uma lei para eliminar pessoas indesejadas como ele. Felizmente para ele, a deusa permite que ele mantenha sua cabeça, mas ele deve provar seu valor sobrevivendo nas ruínas. Se ele sobreviver, o reino não o incomodará, e ele poderá continuar sua vida como um cidadão comum de Alien. Quando Touka pergunta se as ruínas são perigosas, Vicious revela com uma atitude despreocupada que muitos prisioneiros e heróis foram enviados para as ruínas para morrer, já que o lugar é literalmente chamado de Ruínas da Destruição. Aterrorizado por sua vida, Touka diz à deusa que na verdade tem uma habilidade chamada Doação de Estado Anormal. Vicious dá uma risada e revela que uma habilidade anormal é inútil. Em outras palavras, ele cai na categoria chamada Quadro de Falha. Touka lembra a ela que foi ela quem o convocou, mas Takuto diz a ele para calar a boca e superar isso. De repente, a pessoa mais forte na sala, Yasu, oferece a Touka uma mão amiga, o que o faz lembrar de como costumava ajudar Yasu sempre que ele era intimidado. Touka sorri para ele, apenas para Yasu zombar dele por ser desrespeitoso com as pessoas importantes na sala. Nesse momento, Touka percebe que não tem amigos aqui. Um círculo aparece e um Touka miserável fica nele, aceitando seu destino. Do nada, Ayaka grita para que todos não tratem o colega dessa forma. Em segundos, Vicious dá um soco em Ayaka, fazendo-a perder a consciência. Vicious chama Touka de perdedor, que deveria ter sido engolido como um jato de esperma por sua mãe. Touka tenta atacar a deusa, mas ela facilmente desvia do ataque. Um por um, seus colegas de classe zombam dele, deleitando-se com sua miséria, o que faz Touka lembrar de seu passado. Depois de suportar tanto abuso de todos, Touka finalmente para de ser o bonzinho, e diz a Vicious que quando ele voltar, cometerá atrocidades ainda maiores contra ela do que o grande artista da Alemanha. E assim, Touka é enviado às ruínas para morrer sozinho. Na escuridão, ele rapidamente percebe que as ruínas não são seguras quando é atacado por um monstro. Começa a perseguição, mas a emoção que Touka sente não é medo, mas raiva e frustração. Ele finalmente se vira e grita, "Paralise!", que funciona no monstro enquanto ele congela completamente. Ele é perseguido por outro monstro. Desesperado, ele usa novamente a habilidade Paralisar, mas a mistura com outra habilidade chamada Veneno.
Agora, movido pela raiva, ele anuncia que está pronto para derrotar qualquer um ou qualquer coisa. Sem mais pontos mágicos além dos seus próprios, Toka se pergunta o que acontecerá quando ele também os esgotar. O monstro, chamado Minotauro, acelera seu ataque, levando Toka a liberar sua habilidade de paralisia mais uma vez. Mas para seu desânimo, o sistema informa que ele não pode usar a mesma habilidade no mesmo oponente novamente. Felizmente, ele encontra uma habilidade de sono à sua disposição, que ele rapidamente usa no monstro vilão. Logo depois disso, Toka sente sua cabeça girando, fazendo-o lembrar que está com pouca energia. Antes que ele possa resolver esse problema, ele é recebido por um exército de monstros. Desesperado para sobreviver, ele dá tudo de si para viver. Toka agora sofre de fadiga extrema, mas se recusa a desistir. Conforme o exército de monstros avança, o sistema de repente atualiza seu nível, permitindo que Toka recarregue. Sorrindo vitoriosamente, Toka descobre que agora pode mirar em vários monstros ao mesmo tempo. Depois de paralisá-los, ele usa sua habilidade Poison, que o ajudou a ganhar mais pontos de aura. Quando termina, Toka abre seu status e percebe que seu MP aumentou. Ele também nota que seu MP afeta diretamente sua habilidade inata. Recuperando sua determinação, Toka afirma para si mesmo que ele sobreviverá à sala de eliminação. Com isso, ele tenta eliminar mais monstros, mas eles fogem, percebendo que este não é um ser humano comum. Continuando em seu caminho, Toka pega alguns itens úteis deixados para trás pelos derrotados. Toka então corta os monstros e tenta fazer um banquete, mas logo descobre que a carne de monstro tem um gosto pior que o espaguete da sua mãe. Suspirando, ele deita, completamente dominado pela fome. Toka então percebe que sua bolsa de mana está brilhando em roxo. Ele a pega e fica animado ao encontrar Coca-Cola e um pacote de carne seca. Dias se passam enquanto Toka continua a sobreviver envenenando suas presas, subindo de nível e se alimentando de qualquer carne que possa encontrar. Mas lentamente, o cansaço invade, não apenas físico, mas algo muito mais profundo. As lembranças de uma infância sombria começam a assombrar Toka, fazendo-o lembrar de como ele uma vez desejou assassinar seus pais abusivos, até que seus tios intervieram, resgatando-o de um caminho de autodestruição ao lhe dar um lar amoroso. Ele tinha tentado ser como eles, encontrar algum tipo de normalidade, mas depois de consumir coisas além de sua compreensão, ele admite que está começando a temer a si mesmo. Ainda assim, Toka reconhece que a sobrevivência não deixa espaço para hesitação e ele deve aceitar qualquer versão de si mesmo que esta jornada tenha forjado. Enquanto avança pelas ruínas, ele encontra criaturas estranhas, mas em vez de se encolher de medo, ele as elimina mais rápido do que antes. Eventualmente, ele encontra uma sala selada. Quando ele canaliza sua mana para abri-la, Toka descobre os esqueletos de 2 amantes mortos há muito tempo. Ele espera em silêncio que o cara tenha conseguido dar uma última pegada de tirar o fôlego antes de ser pego. Depois de pensar no casal falecido, ele começa a vasculhar os pertences deles e encontra joias que podem ser úteis quando ele chegar à superfície. Toka continua a vasculhar sala após sala, pegando tudo o que pode dos mortos até chegar a uma câmara especial que exige uma quantidade maior de magia para ser aberta. Dentro está o corpo de um homem que nunca encontrou paz em vida nem na morte. Uma nota próxima revela sua identidade, Anglin, o Grande Sábio, também conhecido como o Herói das Trevas. Toka se lembra de Vicious dizendo a Yasu algo sobre o Herói das Trevas, Anglin, que viveu uma vida atormentada. A carta revela que ele foi enviado para apodrecer aqui quando não era mais necessário por Vicious. Isso enche Toka de mais amargura em relação à deusa, fazendo-o perceber que ela não é melhor do que o Imperador Demônio. Procurando entre os restos, Toka encontra um livro de conhecimento proibido. Receitas para medicamentos e ferramentas mágicas que poderiam ser inestimáveis mais tarde. Ele também descobre um pergaminho de magia proibida, embora a linguagem esteja além de sua compreensão. Ainda assim, ele pensa que se o sábio arriscou tudo para trazê-lo aqui, deve conter um feitiço poderoso, talvez o suficiente para desafiar a própria deusa. Entre as páginas, Toka encontra um aviso sobre o Devorador de Almas, a criatura responsável por reivindicar cada vida nessas ruínas. Encolhendo os ombros, ele continua em frente, oferecendo orações silenciosas pelas almas perdidas enquanto busca uma saída. Eventualmente, Toka chega a uma porta selada com magia, exigindo uma chave. Isso significa que o Devorador de Almas está próximo. Tomado pela ansiedade, Toka se pergunta que, se o Herói das Trevas falhou, que chance ele tem? Logo, Toka localiza uma cabeça enorme montada na parede, segurando um orbe que provavelmente contém a chave para a liberdade. Assim que Toka se prepara para usar suas habilidades, um laser corta sua mão, parando antes que ele possa reagir. A armadilha ativa assim que sente qualquer intenção hostil. Com sua mão ferida e alcance limitado, Toka se pergunta como ele pode revidar. Antes que ele possa encontrar uma solução, as paredes começam a desmoronar, fazendo-o perceber que o Devorador de Almas está vindo para ele. Perto dali, uma mulher loira foge de algum perigo invisível. Dentro, a cabeça flutuante do demônio se aproxima e invoca uma massa de gosma roxa, que toma a forma distorcida de humanos horrorizados, que acabam sendo as almas daqueles que morreram aqui. A criatura observa, ansiosa para ver como Toka reage. De repente, o rosto do demônio atravessa a parede com um grito ensurdecedor, pronto para devorar.
Tuka paralisa os monstros de Disney e observa enquanto a cabeça gigante se deleita com seu sofrimento. Ele tenta envenenar a criatura, mas de repente hesita. Sua consciência se recusa a prejudicar o que resta da humanidade, mesmo que esteja presa nessa forma monstruosa. Ele insiste para si mesmo que é melhor do que os monstros que enfrenta. O demônio simplesmente cospe mais almas, com a intenção de sobrecarregá-lo. Tuka recua, implorando em silêncio aos espíritos torturados, enquanto o demônio fica excitado com o desespero dele. Quando sua determinação vacila e o desespero o consome, Tuka finalmente usa sua habilidade de paralisia no demônio surpreso. Ele explica como a criatura estava tão absorta em seu prazer sádico que não percebeu que ele nunca baixou a guarda. Agora o caçador se torna a caça. Tuka zomba da arrogância do demônio, subindo de nível ao revelar a verdade de que toda a sua vida ele esteve atuando, fingindo ser gentil e normal. Mas agora, ele pretende devolver cada crueldade que sofreu 10 vezes. O veneno corre pelo demônio, e à medida que enfraquece, Tuka o provoca por ter caído nas armadilhas de um mero humano. Com a criatura derrotada e as almas presas libertas de seu tormento, Tuka sobe de nível mais uma vez. As esferas de luz, os espíritos libertos, se reúnem e agradecem por ele ter sobrevivido e encerrado o pesadelo. Antes de desaparecer, eles entregam uma mensagem final, para derrotar a deusa a todo custo. O herói das trevas aparece uma última vez, instando Tuka a cumprir essa tarefa. Os espíritos desaparecem, deixando Tuka sozinho com o orbe, a chave para a saída. Ele promete a si mesmo fazer a deusa pagar. Com um último suspiro, Tuka destranca a porta de saída e entra na liberdade, deixando as ruínas para trás. Enquanto isso, os heróis de Vishu são vistos caçando diferentes monstros para aprimorar suas habilidades. Enquanto os 3 melhores garotos gostam de caçar suas presas, em algum lugar um NPC chamado Kobato treme ao ver um monstro. Uma menina chamada Asadi dá um tapinha nas costas dela, lembrando Kobato que, se ela não caçar, será caçada. Kobato reconhece o conselho de Asadi, mas acidentalmente a chama pelo sobrenome, o que por alguma razão boba faz Asadi rir bastante. Ela diz para Kobato que se não a chamar de Asadi, ela vai garantir que 70% da turma trate Kobato como uma perdedora total. Kobato treme de intimidação, fazendo Asadi voltar a ser seu eu doce, enquanto diz a Kobato que sente que a turma deles vai desmoronar muito em breve. Quando perguntada por quê, Asadi responde apontando como os colegas de classe são snobs egoístas que só se importam consigo mesmos. Além disso, o sistema de classificação causará uma divisão ainda maior, pois os fortes vão atormentar os fracos. Com isso dito, Asadi incentiva Kobato a se juntar ao seu grupo chamado Grupo Asadi, para que quando chegar a hora, ela não seja tratada como uma jogadora do Genshin Impact. Kobato, com medo demais para dizer algo, apenas fica lá enquanto Asadi brinca com os lanches do senpai. Tomando seu silêncio como conformidade, Asadi chama seus outros subordinados e diz a Kobato para eliminar o monstro acorrentado. Se ela não fizer isso, acabará como Toka, esquecida para sempre. Sem escolha, Kobato levanta sua espada e elimina o monstro. Uma vez que Asadi está satisfeito, Kobato começa a chorar, lembrando-se de uma memória onde Toka protegeu um gato de rua. Em outro lugar, Ayaka acorda e é levada para Vitius, que inicia o trabalho com água para mostrar a Ayaka como ela foi forçada a ser má com Toka, pois descartar perdedores é um ritual importante em seu reino. Ela também revela que, enquanto estava dormindo, heróis foram ordenados a matar monstros. Aqueles que não conseguiram completar essa tarefa foram convidados a sair. Não caindo no ato de garota kawaii da deusa, Ayaka diz a ela diretamente que não apoia o que ela está fazendo. Isso faz Vicious rir, enquanto ela afirma que é conhecida como uma deusa porque é misericordiosa. É por isso que ela permitirá que Ayaka se oponha a ela um pouco. Em resposta, Ayaka pede a Vicious que remova a cláusula de banimento, e, em troca, ela trabalhará 2 vezes mais do que outros heróis para compensar os mais fracos. Vicious sorri como um político astuto e diz a Ayaka que elas devem apertar as mãos, já que acabaram de fazer um bom negócio. Relutantemente, Ayaka aperta a mão dela, mas assim que está fora da vista de Vicious, ela nota como a deusa parecia tão fria quanto a parte íntima de Edward Cullen. Enquanto isso, em algum lugar da Floresta Escura, a mulher loira tenta escapar de um grupo de esquisitos que odeiam desodorante e acreditam que sabonete é para os fracos. Mano, ai... Enquanto isso, Toka entra na floresta, percebendo que precisa de uma espada que será seu escudo e ameaçadora o suficiente para danificar seus inimigos. No caminho, ele encontra um grupo de slimes intimidando um slime menor. Isso o lembra de si mesmo, então ele rapidamente intervém e paralisa os slimes agressores. Em seguida, usando veneno não letal, ele os afasta. E uma vez que o slime inocente está seguro, Toka o parabeniza por enfrentar seus agressores. Ele deseja ao slime uma boa vida e retoma sua jornada. Sem que ele soubesse, o slime continua a segui-lo. Suspirando, Toka finalmente reconhece a presença do slime e pergunta se ele vai segui-lo para sempre agora. O slime sinaliza que sim, fazendo Toka perceber que encontrou seu gêmeo. Enquanto isso, a mulher loira percebe que o grupo conhecido como Caminhantes Brancos nunca vai parar de persegui-la. Descansando por um tempo, Toka abre o livro das artes proibidas e encontra uma passagem sobre medicina que pode fortalecer um slime. Ele pergunta ao seu slime de estimação se ele o ajudará em sua busca por vingança.
Assim que ele recebe a afirmação que está procurando, Toka sorri e diz ao Slime que agora se chama Pigmaru, enquanto seu bichinho faz uma pequena dança. Toka promete a si mesmo usar qualquer coisa à sua disposição para arruinar a deusa. Enquanto isso, os caminhantes brancos se aproximam da mulher loira, forçando-a a se manter firme. Ela prepara sua lâmina, chamando os espíritos para a ajuda enquanto sua presença se aproxima. Mas como o destino quis, em vez de alcançá-la, os monstros tropeçam em Toka, que está sozinho em seu caminho. Avaliaram-no e zombaram de Toka, chamando-o de Ladyboy de Bangkok. Um deles casualmente exige que ele entregue qualquer coisa valiosa se quiser viver, enquanto o conhecido como Maggot sorri e insiste em eliminá-lo de qualquer forma, apenas para testar sua arma. Nenhum dos outros se opõe, pois suas mentes já estão divagando para as garotas que planejam assediar mais tarde. Ele levanta o braço em protesto e finge ser um hamster assustado. Um hamster assustado. Isso alimenta ainda mais o ego deles, e sem hesitação, Maggot ataca. Mas Toka é rápido. Ele ativa sua habilidade de paralisia, que facilmente subjuga Mega, fazendo-o perceber que só é inútil contra a própria deusa. Os homens congelam no meio do movimento, seus corpos rígidos como estátuas, enquanto seus rostos ficam parados em uma surpresa confusa. Enquanto eles estão paralisados, Toka diz friamente que eles não são nada comparados ao monstro que ele enfrentou nas ruínas. Seu slime de estimação, que é feminista nato, expressa sua raiva contra os White Walkers e seus planos sujos, o que permite que Toka tome sua decisão. A partir de agora, ele não mostrará misericórdia só porque alguém é humano. Inimigo é inimigo, sem exceções. Um por um, eles caem para suas mortes. Após o saque usual de seus corpos, Toka sente algo ou alguém por perto. Ao mesmo tempo, a mulher loira faz uma pausa. Ela sente uma mudança súbita, como se os caminhantes brancos que a perseguiam tivessem desaparecido. Mas outro sentimento a invade quando ela sente a presença de alguém estranho. Em alerta, ela se prepara para atacar, apenas para o slime se esconder rapidamente e Toka a paralisar por trás. Ele se aproxima e explica calmamente que não está aqui para machucá-la, mas apenas quer conversar. Usando sua habilidade, ele liberta a boca dela do feitiço, permitindo que ela fale enquanto o resto do corpo dela permanece congelado no lugar. Antes de responder, ela pergunta o que aconteceu com os 4 homens que a perseguiram. Toka responde casualmente que eles provavelmente estão levando uma surra de um rei romano no inferno. Surpresa, a mulher pergunta se ele realmente cuidou dos covardes sozinho. Toka sorri levemente, mas não diz nada sobre seu aliado. Ela o estuda por um momento e admite que acredita nele, o que faz Toka notar o quão calma e confiante ela soa para alguém preso em uma posição indefesa. Após algumas perguntas silenciosas, Toka descobre algo preocupante. Ele cruzou para um reino completamente diferente. Curioso, ele tira o pergaminho mágico que encontrou nas ruínas e pergunta se ela pode lê-lo. Ela balança a cabeça, mas diz que conhece alguém que talvez possa. A Bruxa dos Tabus, uma figura misteriosa exilada na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. A mulher então lhe diz que deve a ele sua vida, mas Toka a agradece pela informação e diz que estão quites. No entanto, ao se virar para sair, ele percebe outra coisa. A maneira gentil dela, sua estranha paciência o lembra de sua tia, a única pessoa verdadeiramente bondosa de sua antiga vida. Ele diz a ela que ela será livre em breve, deseja a ela uma viagem segura e se afasta sem olhar para trás. Pigmaru salta atrás dele e Toka explica calmamente que, embora ele não tenha a intenção de matar pessoas sem motivo, eles devem manter a guarda caso a mulher decida segui-los. Alguns dias depois, Toka chega à cidade dos Moinhos, onde o guarda no portão presume que ele é apenas mais um caipira atraído pelo chamado para explorar as ruínas perigosas. Como estão desesperados por qualquer ajuda extra, ela o deixa passar sem sequer verificar sua bagagem ou revistá-lo. Logo depois, Toka encontra uma pousada, mas o dono da pousada o olha como se tivesse ouvido sua esposa chamá-lo de papai. A atitude muda rápido quando Toka mostra um pouco de prata, transformando instantaneamente o homem no cara que se senta na cadeira de simp. Uma vez que ele garantiu um quarto e trocou para roupas limpas, Toka decide passear pela cidade. No momento em que avista a Guilda dos Aventureiros, Toka se vira rapidamente, determinado a não fazer disso apenas mais um enredo estúpido de Isekan. Depois, Toka se dá ao luxo de um jantar onde está cercado por idiotas bêbados derramando segredos em voz alta como se fosse hora feliz. Sendo o oportunista que é, Toka sorri, percebendo que pode usar isso para reunir informações sobre os melhores bordéis. Ao começar a escutar a conversa arrastada deles, descobre que este continente está cheio de cavaleiros e exércitos fortes o suficiente para lutar contra demônios. Eles até mencionam alguns terríveis, mas nenhum parece tão temido quanto os Cavaleiros do Dragão Negro, que aparentemente apagaram o Império Nia do mapa. Toka volta para a pousada para alimentar Pigmaru, que devora sua refeição sem preocupação. Enquanto o Slim come, Toka começa a montar seu próximo plano. Eles precisam encontrar a Bruxa dos Tabus para decifrar feitiços proibidos, e há também aquela poção de aprimoramento de monstros que ele quer testar em Pigmaru. Então ele se lembra dos idiotas bêbados fofocando sobre as ruínas Mills, onde um novo andar foi recentemente descoberto. Seu livro de feitiços mencionou que a poção de aprimoramento de monstros requer ossos de um rei esqueleto, que por sorte, supostamente espreita nessas mesmas ruínas. Com seu próximo destino claro,
Toca sabe exatamente para onde ir. No dia seguinte, o próprio Marcos se dirige à multidão, oferecendo 300 moedas de ouro a quem recuperar o cálice olho de dragão. Como um bônus adicional, qualquer outro tesouro que eles desenterrarem será deles para manter, e partes de monstros também valem, o que é um alívio para Toca. Enquanto eles fazem fila para o registro, Toca nota um cara que definitivamente precisa trair seu barbeiro. Esse esquisito começa a importunar uma moça encapuzada, alegando que ela é na verdade a antiga capitã paladina de algum reino. A multidão sussurra, se perguntando se ela poderia ser Ceras, a ex-capitã do Império Caído de Nia. O cara legal certificado chamado Monk insiste que a conhece, afinal ela supostamente recusou seu convite para jantar uma vez. A mulher nega friamente ter conhecido ele, o que faz Monk zombar dizendo que nunca esqueceria uma gata tão gostosa. Quando ela continua negando, Monk aponta para suas orelhas, alegando que só um elfo poderia ser tão bonito. Então ele puxa seu capuz apenas para ver orelhas humanas perfeitamente normais. Atordoado, Monk recua, perguntando-se que feitiçaria acabou de enganá-lo. Calmamente, a garota se apresenta como Mist. Os espectadores riem, zombando dele por fazer uma cena tão grande. Envergonhado e com raiva, Monk promete se tornar mais Sigma após fazer um curso com Kai Cenat. Depois, enquanto Toca faz compras de suprimentos antes de entrar nas ruínas, Mist cruza seu caminho novamente e casualmente pergunta se ele também está planejando atender ao chamado de Marcos. Toca responde vagamente e a avisa sobre aquela loira psicopata de antes que claramente exalava raiva reprimida. Toca então observa que Mist parece estar evitando contato humano em geral, querendo se aproximar da garota com armas waifu de copo D. Toca pede a Mist para ajudá-lo a reunir equipamentos de exploração e ele vai pagá-la pelo trabalho. Quebrada como o jovem Naruto, Mist concorda e eles rapidamente trocam seus nomes falsos. Toca zomba de suas apresentações falsas, mas entende que ambos têm segredos a proteger. Juntos, eles passeiam pelo mercado onde Mist negocia habilmente bons preços no equipamento de Toca. Impressionado, ele entrega a ela 3 moedas de prata. Surpresa com sua generosidade, Mist o agradece, mas Toca dá de ombros, fingindo ser mais rico que Elon Musk. Quando ela se vira para sair, Mist de repente tropeça e desaba em seus braços. Toca levanta uma sobrancelha, comentando que ela parece inquieta, mas Mist insiste que está bem e sai correndo. Ao perder o morcego, Toca se dirige para as ruínas dos moinhos. Na entrada das ruínas, ele observa 2 mercenários assustados passarem correndo por ele, perseguidos por pequenos demônios boi. Mas para Toca, essas criaturas não são nada comparadas às criaturas das ruínas de Descartes. Outro mercenário chega para terminar o boi, mas congela ao vê-lo já morto por um golpe simples de adaga. Confuso, ele vai embora, incapaz de entender. Toca sorri, percebendo que os monstros das ruínas são todos fracos pra caramba. No caminho, Toca ouve Monk conspirando com assassinos, contratando-os para matar a mulher de capuz como vingança por tê-lo envergonhado. O cara que não toma banho reclama que só de saber que Mist está respirando já faz ele querer andar em Legos, o que incentiva os assassinos a brincarem sobre mexer no corpo dela primeiro, ao que Monk concorda animadamente, chamando-a de nada mais que uma atriz de colchão. É quando Toca sai, chamando-os de a pior escória que já andou na Terra. Armas são sacadas, mas Toca levanta a mão calmamente, pedindo para ser poupado. Monk zomba e se lança para atacar, mas acaba paralisado. Monk jura vingança, mas Toca apenas ri do tolo envenenado que está prestes a ser devorado por um monstro do tamanho de um jacalade. Depois, Toca chega ao penúltimo andar e acampa antes de entrar na seção recém-descoberta. Depois de uma soneca curta, ele continua e encontra algumas pessoas indo na direção oposta. Elas relatam que monstros continuam aparecendo pálidos e misteriosamente mortos e ninguém sabe por quê. Para evitar perder companheiros de equipe, eles estão saindo oferecendo ao Toca a chance de se juntar a eles. Ele educadamente recusa, eles desejam-lhe boa sorte e aconselham-no a avisar os outros. Toca sorri, sabendo muito bem que ele é a razão por trás das misteriosas mortes e esperando que as notícias se espalhem para assustar a concorrência. Finalmente, ele chega ao último andar, descobrindo uma câmara escondida com um cálice olho de dragão brilhando dentro. Sorrindo, Toca se prepara enquanto a estátua se prepara para atacar. Com um chute, ele paralisa e envenena a estátua. Assim que termina com a pobre estátua, ele rapidamente pega o cálice. Quando Toca se vira para sair, ele encontra Mist, chocado por encontrá-la aqui. Para a Fazenda Hora, ele oferece a ela o cálice. Quando ela pergunta o que ele quer em troca, ele simplesmente diz para ela dormir um pouco. Mist insiste que não pode aceitar de graça, mas Toca explica que o cálice não era seu objetivo real antes de revelar uma porta secreta que leva mais fundo no subsolo. Quando ele diz que está caçando um monstro em particular, Mist se oferece para protegê-lo em troca do cálice e jura não atrasá-lo. Vendo que ela não vai desistir, Toca concorda com 2 condições: não bisbilhotar os segredos um do outro e, se ela quiser voltar mais cedo, estará por conta própria. Mist concorda e permanece firme em seu objetivo ao derrubar o monstro para Toca. Curioso, ele pergunta sobre criaturas de olhos dourados. Mist explica que, de acordo com a lenda, o poder do Rei Demônio vaza para os monstros próximos, transformando-os em criaturas de olhos dourados e selvagens. Isso faz Toca se perguntar silenciosamente se o brilho dourado de Takuto era um sinal de alerta.
Eles descansam em uma câmara quando Mist sente um monstro por perto. Toca casualmente apresenta Pigmaro e então sugere que ela durma antes que o cansaço chegue. Enquanto ela se deita, Toca coloca Pigmaro na função de distração para que ele possa lançar um feitiço de sono em Mist para garantir que ela descanse adequadamente. Assim que ela adormece, sua forma muda, revelando que Mist na verdade é a ex-capitã dos Cavaleiros, Ceras. Enquanto isso, longe na Floresta Escura, os Cavaleiros Dragão Negro encontram os corpos dos aspirantes a assassinos e se perguntam quem conseguiu exterminá-los tão facilmente. De volta às ruínas, Ceras acorda de repente e se transforma em sua forma humana. Toca finge acordar ao mesmo tempo para que possam partir juntos. Enquanto exploram, um monstro aparece revelando-se como o Rei Esqueleto. Toca imediatamente percebe que é mais forte do que qualquer outra criatura das ruínas, enquanto Ceras aponta seu ponto fraco. Sob a presença de Toca como todos os outros, o esqueleto se prepara para atacar. Ceras ativa um poder misterioso e começa a falar sobre como esse movimento é para ser um segredo ou os Shia vão entregá-la para os Illuminati. Toca se cansa do falatório e derrota facilmente o Rei Esqueleto, chocando Ceras. Depois, Toca encontra o raro ingrediente que precisava para sua poção. Ele promete responder às perguntas de Ceras assim que retornarem à superfície. Antes de partirem, Pigmaro informa Toca sobre um item escondido envolto em pano mágico. Acontece que é um ovo. Pigmaro insiste que o levem junto para que possam vendê-lo aos americanos por $1000. Enquanto isso, os cavaleiros lutam contra guerreiros esqueletos. Um deles até perde uma mão. Ayaka incita seu grupo a ganhar tempo, mas Shogo avança imprudentemente, acompanhado por Takuto, que não se importa se seus colegas de classe se queimam. De volta a Mills, Ceras entrega o cálice do olho de dragão, enquanto Toca escapa sem ser notada. Ela se junta a ele mais tarde, mencionando uma recepção amanhã onde ela receberá sua recompensa. Toca então a convida para o seu quarto às 8 horas para uma conversa particular. Ao se separarem, ela o agradece novamente pelo cálice. Mais tarde, enquanto Pigmaro come, Toca termina uma poção para aumentar seu feitiço de aprimoramento. Às 8 horas em ponto, Ceras bate na porta. Lá dentro, Toca oferece a ela um trabalho como sua guarda-costas, presumindo que ela possa querer dinheiro extra caso a recompensa do cálice desaponte. Ele explica que está procurando a bruxa dos tabus, esperando ataques de monstros ao longo do caminho. Então, uma espadachim habilidosa seria útil. Ela menciona que os destinos deles coincidem, mas ainda hesita. Chamando-a pelo seu nome verdadeiro, pega Ceras de surpresa. Toca admite ter usado sua habilidade de sono nela, e diz que ela não pode continuar escondendo sua identidade se eles forem viajar juntos. Ceras confessa que usa poder espiritual para se esconder à custa do sono e que retorna à sua verdadeira forma quando descansa. Ela revela ainda como foi caçada pelos caminhantes sagrados, mas com eles fora de cena, pode relaxar um pouco. Toca pergunta se ela confia nele agora que sua verdadeira forma foi revelada. Quando ela diz que sim, ele compartilha seu nome verdadeiro, pedindo que ela o mantenha em segredo, assim como ele fará por ela. Ceras se apresenta corretamente e aceita o papel de guarda-costas. Como pagamento, Toca lhe dá um cristal azul, surpreendendo-a, pois é uma rara gema de dragão azul, muito mais valiosa que o cálice. Ela tenta recusar, mas Toca joga de volta e finge ser indiferente para cultivar aura, e diz que ela pode jogar fora se quiser. No final, ela finalmente aceita. Com isso, Toca sugere que eles usem nomes falsos em público. Ceras tenta confessar seu status de procurada, mas Toca ignora e diz que só pode oferecer apoio verbal. Então, se ela estiver procurando apoio moral, deveria arranjar um diário. Mais tarde, enquanto Ceras toma banho, ela sente seu próprio cheiro e se pergunta quanto poderia ganhar se vendesse sua água de banho suja. Calha a boca e pegue meu dinheiro! Deitada, ela decide confiar em Toca como uma vez confiou na princesa. Na manhã seguinte, almoçam juntos enquanto mercenários ao redor deles brincam sobre como Ceras finalmente deixou um magricela explorar sua caverna. Toca diz para ela ignorar os bêbados. Quando ele pergunta sobre magia proibida, Ceras explica que é banida pela deusa Vícios. Ao saber disso, Toca suspeita que seja porque ameaça seu poder. Ceras pede desculpas por não saber mais, mas Toca diz que sua resposta é mais que suficiente, fazendo-a corar com seu charme sem esforço. Ceras vai para a cerimônia de premiação, prometendo encontrá-lo às 13 horas do lado de fora da pousada. Toca entra na floresta para fazer experiências com Pigmaro. Na cerimônia, Marcos traz um especialista em quebrar ilusões para testar o cálice, deixando Ceras nervoso. Enquanto isso, Toca fica preocupado quando ela se atrasa. Em outro lugar, Ayaka se encontra com a deusa. Vicious concorda em curar a menina que perdeu a mão, mas apenas porque ela é classe B. Ela então pergunta a Ayaka se ela vai se juntar ao grupo de Takuto, mas Ayaka recusa após ver a imprudência de Takuto. A deusa a repreende por atrapalhar a união da turma, mas depois encarrega Ayaka de treinar os fracassos. Quando Ayaka protesta, Vicious revela que o rei lhe disse estritamente que heróis que não podem lutar serão eliminados. Percebendo que os estudantes estão condenados se ela recusar, Ayaka concorda relutantemente. A deusa então a avisa que o fracasso poderia forçá-la a fazer escolhas cruéis. Depois que Ayaka vai embora, Vicious murmura que está cansada das travessuras de Ayaka. De volta à estalagem, Tuca se pergunta se Ceras o abandonou. Depois que Pigmaru sugere que algo mais está acontecendo, Tuca suspeita de problemas e sai.
Ouvindo que Ceras fugiu para a Floresta Escura, ele vê os Cavaleiros Dragões Negros a perseguirem. Na floresta, Ceras luta contra os Cavaleiros. Ela derruba 2, mas luta sem seu poder total, que está enfraquecido pelo quebra-ilusão. Depois de derrubar outro, ela detecta um ataque furtivo. O aspirante a gangster aplaude sua perspicácia, mas avisa a Ceras para se preparar para morrer. Sem regalias espirituais, Ceras luta enquanto o cavaleiro luta com excitação perversa. Ela finalmente escorrega, dando-lhe a chance de prendê-la. Rindo, ele promete dar a ela seu longo membro antes de enviá-la para o além. Por sorte, Tuca chega a tempo, paralisando-o com um veneno não letal. Ceras então o avisa que ficar com ela significa uma vida fugitiva. Ela se oferece para devolver seu pagamento, mas Tuca, sendo um garoto Gucci, entrega a ela uma bolsa de joias, dizendo para ela se despir. Antes que Ceras possa dizer que prefere a nudez, ele explica que ela precisará trocar de roupa para que as pessoas não a reconheçam. Então, Tuca sugere que ela negocie com a bruxa dos tabus por abrigo, já que ninguém jamais descobriu onde a bruxa se encontra. Quando Ceras pergunta por que ele iria tão longe por ela, Tuca explica que ela o lembra de sua tia, que tem a mesma aura. Depois, Tuca tira o dragão paralisado e vai até o cavaleiro soltando sua cabeça. O homem insiste que eles não vão escapar impunes, então Ceras pergunta quem exatamente quer ela morta. O cavaleiro, entusiasmado para estragar o dia dela, começa a revelar a verdade, mas Tuca diz a Ceras para se abaixar justo quando uma espada passa voando, encerrando a noite. Atrás deles estão os 5 cavaleiros do dragão negro liderados pelo mais forte da humanidade, Sivit. Tuca sua, sabendo que Sivit é de verdade. Enquanto descem, Tuca percebe que um membro está faltando. Sivit então casualmente revela que a pessoa que quer Ceras morta é um velho chamado Ortola. Aparentemente Ortola inicialmente deixou Ceras ir, mas depois não suportou a ideia de ela ter a experiência completa de uma universitária. Então agora ele quer que ela morra. Ceras não acredita no que ouve, mas Sivit a ignora e foca sua atenção no homem ao lado dela. Os Cavaleiros Dragões debatem o que fazer com Ceras, já que Ortola deixou a decisão para eles. Um sugere passá-la como um vaporizador, mas outro lembra que Ortola quer seu corpo de volta puro. De repente, Sivit concede a ela o direito de desafiá-lo em um duelo, prometendo que se ela ganhar, viverá. No entanto, ele rapidamente perde o interesse e diz que está mais interessado no jovem ao lado dela. Tuca sabe que um movimento errado pode ser o fim para ele, já que Sivit é ainda mais assustador do que o Devorador de Almas, e nenhum deles está ao alcance de sua habilidade. Ainda assim, Tuca sorri e dá um passo à frente pedindo uma conversa. Ele se apresenta, mas Sivit percebe que é um pseudônimo e se pergunta por que ele esconderia sua identidade. Um colega de equipe questiona por que ele está perdendo tempo com um ninguém, mas Sivit aponta que Tuca não demonstra medo e está apenas procurando uma oportunidade para atacar. Em sua mente, Tuca elogia Sivit por ser muito esperto e pergunta se é verdade que ele está procurando um adversário que possa realmente satisfazê-lo. Quando Sivit confirma isso, Tuca menciona a presença de poderosos como a deusa. Sivit explica que sua terra tem um pacto com a deusa, mas que tem grandes esperanças nos heróis que ela convocou e que rapidamente aumentam sua força. Tuca observa como o ego de Sivit é maior que a flauta de Drake. Enquanto isso, Sivit diz a Ceras que entregará sua cabeça a alguém chamado Princesa Catleia de Nia. Quando ela tenta objetar, eles informam que ela é a razão pela qual invadiram sua terra. A deusa deles pediu por ela, mas o antigo rei recusou. Tuca rapidamente elabora um plano para enganá-lo. Ele dá um passo à frente e se oferece para ser um inimigo que pode ameaçar sua vida, despertando o interesse do cavaleiro. Ele lembra Sivit dos heróis que evoluem rapidamente e revela que é um deles. Todos os cavaleiros estão chocados, incluindo Ceras. Sivit fica animado à medida que tudo começa a fazer sentido. Ele pergunta por que Tuca está em um lugar como este, então Tuca explica que a deusa permitiu que ele agisse de forma independente, já que ele é diferente dos outros. Quando Sivit pergunta por que Tuca agiria com o resto dos heróis, Tuca diz que está em uma liga completamente diferente, o que tecnicamente não é mentira. No entanto, Sivit interpreta que Tuca é muito forte, que a deusa está permitindo que ele faça missões paralelas estúpidas. Vendo que Sivit está interessado, Tuca pede para ser poupado agora para que ele possa crescer forte o suficiente para derrotá-lo. Ele promete ganhar poder suficiente para derrotar até a própria deusa. Sivit pergunta como exatamente Tuca planeja fazer isso. Tuca diz que está indo para a Terra dos Monstros, já que a deusa lhe concedeu liberdade. Sivit concorda com o plano e sugere que eles lutem até a morte, quando Tuca estiver mais forte. Em troca, Tuca aceita confiante. Quando Sivit menciona o destino de Ceras, Tuca diz que precisam poupá-la para que ele possa chegar à Terra dos Monstros de Olhos Dourados e se tornar mais forte. Sivit fica divertido com a arrogância de Tuca e concorda em poupar Ceras também. Depois voa para longe, ansioso para o próximo confronto deles. Tuca não acredita que o idiota caiu nessa. Agora que eles estão ao alcance, ele usa sua Paralyze, pegando Sivit de surpresa. Todo o grupo desmorona. Tuca diz a Sivit que ele é mais mal do que Kearo de Riddle Healer, apenas menos tarado, enquanto Sivit consegue se levantar e pergunta o que Tuca fez. Tuca diz que está se livrando de problemas envenenando-os. Enquanto os outros cavaleiros se contorcem de dor, Sivit saca sua espada. Tuca se lembra de como o Devorador de Almas forçou-se a mover-se enquanto estava paralisado, mas assim como Sivit, foi inútil.
Tuka ativa um novo poder para estar preparado para qualquer coisa, até ver Sivit morrer. De repente, um sinal é enviado para chamar reforços. Tuka diz a Ceras que ela pode correr se quiser, mas ela insiste que ficará e assistirá. Sivit avisa os reforços para atacarem do céu e não se aproximarem. Enquanto isso, Tuka explica 2 problemas com sua nova habilidade. Demora muito para iniciar e consome muitos pontos de magia. Tuka se funde com Pigmaru, enviando tentáculos para paralisar os cavaleiros. Em seguida, ele coloca Sivit e o resto para dormir, desbloqueando novas habilidades como Escuridão, que bloqueia sua visão, e Fúria, que os torna violentos. Conforme os dragões morrem, Tuka sobe de nível e o bucha de canhão cai do céu. No entanto, Sivit de alguma forma continua lutando e pergunta quem diabos ele é. Tuka responde que é simplesmente um vingador, e Sivit finalmente encontra seu fim. Enquanto isso, o resto dos heróis encontra um representante da deusa, que lhes pede para segui-la. Quando Shuga começa a incomodar, ela o derruba para provar a diferença de força entre eles. Isso faz Ayaka se perguntar como ela é tão rápida. O streamer do Twitch diz que eles estão voltando para a capital real para a próxima etapa. De volta à floresta, Tuka conta a Ceras toda a sua história. Ceras concorda em acompanhá-lo em sua busca por vingança, para pagar sua dívida e provavelmente fazer Waka Waka com ele. Com isso, os dois formam um acordo mais uma vez e partem. Fora das ruínas de Descartes, alguns guardas encontram um medalhão. Eles discutem se isso deve ser relatado ao reino de Ailon. Um dos guardas argumenta com os outros, afirmando que as ruínas de Descartes têm 0% de chance de sobrevivência, então é muito improvável que um prisioneiro enviado aqui tenha saído vivo. Em outro lugar, Tuka compra uma máscara conhecida como Senhor das Moscas de um vendedor cigano, que revela que esta máscara foi feita em lembrança a um rei demônio que protegia seus súditos, mas foi banido porque não era realmente mau o suficiente para ser um rei demônio. Enquanto isso, de volta à sua tenda, Ceras se pergunta se deve se masturbar pensando em Touka. Ela muda de ideia e admite para si mesma que não quer se apaixonar, já que o amor é mais complicado do que a álgebra. De volta ao interior, Tuka coloca sua nova máscara, percebendo que a aparência de um demônio lhe cai melhor do que a de um herói. Ele pensa em Vicious, renovando sua determinação de mandá-la para o além. Na manhã seguinte, uma aliança sagrada entre vários reinos é realizada. Entre os membros está, é claro, a deusa Vicious, que descobre que alguém ou algo eliminou o mais forte da humanidade, Sivit e seus Cavaleiros do Dragão Negro. Ela então se dirige à Santa Aliança, admitindo que a morte de Sivit lhes causou um grande impacto, pois planejavam usá-lo e aos Cavaleiros Dragões como uma lança contra o Imperador Demônio. Isso só significa que seus heróis convocados são extremamente valiosos. Zemira, também conhecido como o Rei Louco, percebe instantaneamente o plano de Vicious e reconhece que, uma vez que o mal desça sobre o mundo, outras nações não terão opção a não ser buscar a ajuda dos alienígenas. De repente, Sigmus, um membro da Aliança Sagrada, descobre que um grupo que admite ter matado os Dragon Knights foi encontrado em Oussa. Este grupo de feiticeiros é conhecido como Ashinto. Enquanto isso, Saruz informa a Toca que em breve chegarão à Zona do Demônio Dourado. Eles encontram um prédio conhecido como Coliseu Sangrento, uma arena onde escravos e mercenários lutam até a morte. Enquanto Toca pensa em Roma, Saruz informa que o Duque de Oussa e o Sindicato dos Mercenários governam o Coliseu Sangrento. Parando em uma pousada, Toca decide reservar 2 quartos, mas Saruz, querendo sua semente, insiste que eles podem compartilhar apenas um quarto, pois economizará mais dinheiro. Toca se vira para ela, lembrando a Saruz que ele é um homem com um cérebro funcionando. Corando levemente, Saruz diz a Toca que não tem problema, então acabam escolhendo um quarto. Depois eles chegam ao bar para comer alguma coisa quando um grupo de bêbados fala sobre a morte dos Cavaleiros do Dragão e que foi Saruz quem os derrotou. Outro discorda e afirma que na verdade foi Ashinto, o grupo de feiticeiros. Ao ouvir o nome pela primeira vez, Toca pergunta a Saruz, que revela que Ashinto adora o deus da maldição. De repente, um grupo de homens encapuzados que se autodenominam Ashinto chega ao bar. Eles informam a multidão que são protetores de Magi, a descendência do deus da maldição, portanto, devem receber bons lugares. Olhando de longe, Toca observa que os Ashinto parecem um bando de palhaços que se masturbam, mas se eles estão levando a culpa por matar Sivit e seus Cavaleiros Dragão, então está tudo bem. Enquanto os bêbados falam sobre a bruxa proibida, Toca decide se juntar à conversa. Ele oferece aos homens algumas bebidas para soltar suas línguas. Logo, ele descobre que a bruxa já lutou no Coliseu Sangrento. De repente, uma fêmea leopárdica entra e os homens informam a Toca que ele agora está vendo a lutadora de sangue mais forte do Coliseu Sangrento. Aproveitando a oportunidade, Toca se apresenta com um nome falso a Leopardina, que revela seu nome como Eve Speed. Quando ele tenta bajular a lutadora, Eve lhe diz para ser direto sobre o que ele quer, e Toca rapidamente pergunta sobre a infame bruxa. Eve admite que nunca a conheceu, e então pergunta a ele por que está tão interessado nela. Toca mente e diz que seu sonho é se tornar um acadêmico, então ele quer saber mais sobre personagens tão misteriosos. Eve diz a Toca que o lugar para onde ele está indo não é adequado para a sobrevivência. Com isso, ela aconselha a Toca a focar em conseguir uma Goth Mommy e esquecer sua busca pela bruxa proibida. No entanto, mais tarde, Saruz informa a Toca que tudo o que Eve disse era mentira.
o que significa que ela sabe exatamente onde está a bruxa proibida. Chegando na pousada, Touka usa sua bolsa de mana para dar comida a Pigmaru. Quando Saruz experimenta um pouco disso, ela imediatamente tem um palpite na língua. Touka fica instantaneamente encantado com sua beleza. Ele então diz a ela que eles deveriam começar a pensar em seu próximo plano. Saruz afirma que amanhã eles devem coletar informações sobre Eve Speed para fazê-la falar. Touka pergunta o que o lutador mais valoriza e Saruz revela que será dinheiro, porque assim eles podem comprar sua liberdade de seus mestres. Algumas horas depois, Touka e Saruz lutam. Uma vez que ela o domina, Touka decide ir para um banho enquanto Saruz dá uma boa cheirada em seu casaco para sentir o suor de suas axilas. Naquela noite, enquanto Saruz dorme, Touka observa seu rosto, percebendo como ela está sacrificando suas próprias emoções para ser seu guarda-costas. De repente, Saruz acorda e oferece a Touka algumas ervas medicinais que o ajudarão a dormir melhor. Depois de tomarem chá, Saruz pergunta a ele se resistiu às suas tentações. Touka admite que sim, já que a vingança é sua maior prioridade. Compreendendo-o, Saruz faz uma reverência e promete ajudá-lo em sua busca. A manhã chega e a dupla descobre que Eve chegou como escrava, mas logo ganhou seu nome por ser uma boa lutadora. Depois de várias lutas, amanhã será sua última luta antes de se tornar uma cidadã livre. Saruz informa Touka que, embora Eve tivesse dinheiro suficiente para se tornar uma mulher livre, ela escolheu não fazer isso para continuar lutando e libertar uma jovem. Ela ainda compartilha um boato com ele de que um lutador sempre perde a vida em sua última luta, pois os mestres do Coliseu nunca querem que seus escravos sejam libertados. Concordando com Saruz, Touka acrescenta que já que Eve Speed é a lutadora mais feroz, a administração nunca gostaria que alguém como ela fosse libertada. Quando ela pergunta a ele se pretende intervir amanhã, Touka pergunta sombriamente: por que eles deveriam esperar até amanhã? Interceptando a velocidade de Eve, Touka pergunta se ela está em dívida com a bruxa proibida, e é por isso que ela está se recusando a informar seu paradeiro. Eve rapidamente nega isso, mas Ceras aparece, afirmando que ela está mentindo novamente. Agora em alerta, Eve puxa sua espada e pergunta a Touka o que ele realmente quer. Ele responde dizendo que só quer ajudar um carro grande e revela que o Duque planeja matá-la amanhã. Ainda desconfiada de um cara magricela, Eve insiste em saber por que eles estão ajudando ela, fazendo com que Touka admita que será um problema se ela morrer, já que só ela sabe a localização da bruxa proibida. Para mostrar sua força, Touka também diz que pode sempre sequestrar a garotinha que ela está cuidando. Isso enfurece o clã dos Leopardos, mas Ceras rapidamente diz que eles sabem tudo sobre a situação dela, que ela tem lutado por uma garota chamada Liz. Finalmente relaxando, Eve agradece por compartilharem a informação com ela, mas confessa que não pode fugir da luta sangrenta de amanhã. Quando Touka pergunta por que não podem simplesmente sequestrar Liz e fugir, Eve diz que não se pode escapar do sistema e que eventualmente serão caçados. Touka, no entanto, insiste que conhece um lugar que é o covil da bruxa proibida, mas Eve lhe diz que é impossível alcançar as profundezas do covil onde a bruxa reside. Querendo tranquilizá-la, Touka promete proteger Liz com sua vida, apenas para Eve perguntar o que um cara fraco como ele pode fazer. Ao ser subestimado, Touka diz a Eve que foi ele quem derrotou os Cavaleiros Dragões, mas ela se recusa a acreditar nele, então Touka exibe seu poder paralisando-a, o que surpreende a Eve. Entrando, Ceras revela sua forma élfica e Eve instantaneamente a reconhece como Ceras, uma ex-líder dos Cavaleiros do desmantelado Reino de Nia. Vendo tais evidências incriminatórias, Eve reconhece Touka como alguém capaz de protegê-la e Liz. Ainda assim, apesar de tudo, Eve diz a Touka que não confia nele o suficiente para ir com ele. Quando ele pergunta como ela pode confiar no seu dono de escravos, o duque desprezível ao invés de um jovem bonito com belo cabelo, Eve admite que sempre recebeu um bom retorno do seu mestre. Suspirando, Touka diz a ela que pagará caro por sua bondade e a informa que partirão ao amanhecer caso ela mude de ideia. Naquela noite, Eve se vê atormentada por dúvidas e decide verificar como está o Duque. Ela sai de fininho e o ouve falando com seu servo sobre como ele vai dar a ela um veneno entorpecente antes da luta para que ela possa morrer na arena. E depois que ela estiver morta, ela deve ser esfolada para obter sua pele. Quando o servo pergunta o que ele pretende fazer com a elfa negra, o Duque revela sua intenção e admite que irá abusar da elfa quando Eva não estiver mais lá para cuidar dela. Enfurecida, Eve está a caminho de seu quarto quando encontra Mard, um comandante Shinto que lhe deseja boa sorte para a luta de amanhã. Usando a noite como camuflagem, Eve sai sorrateiramente e se encontra com Touka e Ceras, admitindo que eles estavam certos afinal. Para mostrar boa fé, ela diz que vai revelar o esconderijo da bruxa proibida assim que eles terminarem de sequestrar Liaz. Enquanto isso, dentro de um pub, Liz é espancada pelo dono gordo, enquanto um cliente tenta dar em cima dela. Em vez de reagir, Liz aguenta o abuso em silêncio e pensa em Eve para se confortar. Assim que o cliente sai, o gordo dono começa a assediar mais Liz quando de repente a porta se abre, revelando Eve. Assim que Eve está prestes a derrubar suas duas torres com sua espada, a mulher implora por misericórdia, revelando que na verdade foi o Duque quem a incumbiu da tarefa de disciplinar Liz. Ignorando-a, Eve pede desculpas a Liz por arrastá-la para outra jornada, mas Liz sorri, feliz por estar com sua irmã mais velha.
De repente, Tuca, usando aquela máscara feia, aparece. Ele soca a parede com força e depois acaricia Liz, assegurando-a de que ele não está com os Illuminati. Assim que Eve e Leah saem, Tuca enfrenta a mulher com corpo de queijo e diz que ela pode ter enganado Eve, mas ele vê além de suas palavras doces. A dona do pub revela sua verdadeira natureza e jura mandar Eve e Leah para a forca. Naquele momento, Tuca diz que quando ele bateu na parede, percebeu que ela não se intimidou, o que significa que ela deve estar acostumada a agredir os outros. Ele expressa o quanto odeia abusadores e então ensina uma lição à mulher perversa, paralisando-a e envenenando-a. Depois de lidar com a desgraçada, Tuca sai e se encontra com o resto do grupo. Desta vez, ele se apresenta adequadamente revelando seu verdadeiro nome. Liz o cumprimenta e implora a Tuca para deixá-la acompanhá-los em sua jornada. No entanto, Tuca avisa que a jornada à frente será perigosa. Liz aceita o desafio, afirmando que, enquanto estiver com Ivy, superará qualquer desafio. Reconhecendo sua determinação, Tuca a recebe a bordo. No caminho, Eva pergunta a Tuca se ele planeja assassinar a bruxa proibida. Ele responde dizendo que só quer a ajuda dela, o que leva Eva a admitir que agora pode confiar nele com sua vida. Quando perguntada por quê, ela afirma que ele poderia ter usado métodos malignos para fazê-la obedecer, mas não fez. Logo na jornada, Tuca e os demais percebem 2 grupos de pessoas os perseguindo. Um é o grupo do Duque, e o outro é de Ashinto. Logo fora da floresta, Maddie observa a armadilha preparada para ele e seus palhaços. Ele diz a Tuca e sua gangue para se renderem, pois ele já percebeu a pequena estratégia deles. Usando uma máscara, Saras aparece na visão de Maddie, e pergunta se ela é a espadachim Mosca, a subordinada do Senhor das Moscas. Ele também diz a ela que não se importa realmente, pois ele só quer Eve e Liz. Saras pergunta o que acontece se ela recusar. Com um sorriso, Maddie afirma que eles vão sacrificar um bode, se banhar em seu sangue e colocar uma maldição nela tão horrível que ela terá uma linha de cabelo recuada como a de um homem. Para ameaçar ainda mais Saras, Maddie também afirma ser ele quem eliminou os Cavaleiros Dragões. Tendo ouvido o suficiente, Saras diz a Marge para cuidar de Eve e Liz. Marge concorda e Saras tenta levá-lo para a floresta. Enquanto seus seguidores seguem Saras, Marge diz a eles para pararem, afirmando que ele sabe que ela não tem intenções de devolver Eve e Liz. Curiosa, Saras pergunta a Marge por que ele pensa assim e ele revela que ela pediu a todos para segui-la, quando apenas alguns teriam sido suficientes para aprender Eve e Liz. Tudo isso aponta para uma conclusão, que ela está tentando colocá-los em um alcance onde ela e seu parceiro possam facilmente eliminá-los. Depois de explicar seu raciocínio, Marge diz a seus lacaios para se prepararem para o ataque, levando Saras a perguntar por que estão usando flechas quando são conhecidos por suas supostas maldições. Marge sorri e diz a ela que os soldados Ashinto são sucessores da Guilda dos Assassinos. Após uma inspeção mais detalhada, Saras percebe que as flechas estão envenenadas, o que Marge confirma, revelando que tem conhecimento avançado sobre venenos. Saras os chama de fraude por enganar as pessoas mentindo sobre como eles amaldiçoam os outros. Marge admite alegremente as acusações, revelando ainda mais como eles realmente encontraram os corpos dos Cavaleiros Dragões, e ficaram com todo o crédito por isso. Curioso agora, Saras pergunta a Marge sobre o plano final deles e ele alegremente anuncia que quer tomar o controle do país. Com isso, ele pergunta a Saras onde estão seus companheiros. Ela mente e diz que são apenas ela, Eve e Liz. Para sustentar sua mentira, ela remove sua máscara permitindo que Maddie veja que ela é a famosa Saras. Além disso, ela conta a ele que na verdade foi ela quem matou Sivit e os Cavaleiros Dragões. Mas Marge não cai na mentira, e diz que ela não é forte o suficiente para lutar contra Sivit. Ele então chama 2 membros de Ashinto, revelando que eles são os lutadores mais fortes do grupo. Além disso, o irmão dela, Zeresh, era membro dos Caminhantes Brancos que ela e seu parceiro derrotaram. Então agora ela vai sofrer a ira deles. No entanto, Marge acrescenta que, já que ela tem aquele corpo de mamãe latina, ele vai primeiro batizá-la com suas lâminas sagradas. Ele ordena que Sarai se ajoelhe, o que ela faz relutantemente enquanto espera que Tuca chegue em breve e a salve. Em questão de segundos, Tuca dispara um ataque de paralisia de longo alcance que congela Marge e seus capangas em um só lugar. Com isso, ele envenena Muad'Dib, revelando que este era seu plano o tempo todo. Foi ele quem enviou Saras para a tarefa de fazer parecer que ela estava deliberadamente levando todos eles para a floresta, para que ele ficasse convencido, achando que havia derrotado seus oponentes. Uma vez que Muad'Dib morre, Saras traz Eve e Liz para que possam enfrentar o próximo grupo. Desta vez, Saras fica para cuidar de Liz enquanto Eve se junta a Tuca para a ação. Quando o grupo do Duque se prepara para atacá-los, Tuca percebe que não pode mais envenenar, pois abusou de sua habilidade. Então ele usa uma habilidade sombria para bloquear a visão deles enquanto Eve faz o trabalho sangrento. Um por um, os soldados do Duque caem para a morte e eventualmente ele encontra seu destino pelas patas de Eve. Retornando aos corpos dos soldados Ashinto, Tuca usa uma habilidade de congelamento neles e depois quebra o gelo para que possam desaparecer para sempre. Enquanto isso, na capital, Ayaka recebeu treinamento de espada do gótico malvado que a avisa para nunca mostrar qualquer fraqueza neste mundo. Na manhã seguinte, Tuca presenteia Liz com um vestido, o que a deixa feliz, enquanto Saras sugere que eles comecem a se identificar como o bando Senhor das Moscas. Divulgando o nome, Tuca concorda.
Eles chegam ao local e Eve usa magia para abrir o Google Maps Premium. Isso os ajuda a mostrar a localização da bruxa proibida. De volta em Alien, Visha mostra aos heróis 4 representantes de diferentes reinos para servirem como seus professores. Mais tarde, ela confia a Nanten que planeja enviar os heróis para a Zona do Demônio Dourado para que possam subir de nível. No dia seguinte, Liz insiste em se tornar útil carregando a bagagem de todos. Como Tuca se vê em Liz, ele dá um tapinha na cabeça dela e diz para ela pegar leve. Enquanto retomam sua jornada, Tuca e o grupo encontram um demônio lagarto que se parece exatamente com o monstro nas ruínas do Descarte. Após neutralizá-lo, Tuca comenta com Eve que esse monstro é muito mais fraco comparado ao das ruínas do Descarte. Então, usando seu livro do conhecimento, ele começa a retirar as partes do monstro que o ajudarão a criar itens proibidos. Quando Saras olha para o livro com curiosidade, Tuca permite que ela o guarde, já que ele planeja conquistá-la depois que sua sede de vingança estiver saciada. À medida que a imprensa avança, Eve se pergunta distraidamente como seria se Touka e Saras tivessem seus próprios demônios de virilha. Enquanto Touka permanece indiferente como sempre, Saras acaba caindo no rio de tanta empolgação. De repente, Eve sente um monstro e informa Touka, revelando que este é o monstro que a fez escapar junto com Liz desse terrorista. Calmamente, Tuca diz a ela para recuar e deixar o papai cuidar de tudo. Ele dá um sorriso ao ver os monstros gigantes e os paralisa instantaneamente. Em seguida, usando Berserk, ele termina o monstro, fazendo com que ele suba de nível. Observando tudo de longe, Eva diz a ele que parecia confiante, como se já tivesse encontrado esse monstro antes. Tuca afirma que o monstro se chama Anazart, e então prossegue para fatiá-lo, fazendo Eva pensar que ele se tornou asiático. No entanto, Saras a assegura que ele não está fatiando o monstro para comida, mas porque foi mencionado no livro das artes proibidas. De repente, a gangue é alertada. Eve rapidamente diz a Tuca que ela pode sentir uma presença demoníaca, mas é única. Enquanto todos estão em alerta, prontos para qualquer monstro que venha para eles, Pigmura informa a Tuca que a energia negativa está vindo da bolsa dele. Após uma inspeção mais detalhada, Tuca descobre que o ovo que ele trouxe está prestes a chocar. De repente, o ovo se quebra e um cavalo salta para fora. Enquanto o cavalo começa a se afeiçoar a Tuca, Saras, sendo uma amante de cavalos, examina a criatura e encontra uma pedra que absorve mana. Ela diz a Tuca que esta é uma das características encontradas em bestas e criaturas mágicas. Ao descobrir isso, Tuca começa a canalizar sua mana para o cavalo, fazendo-o se tornar um poderoso cavalo negro. Ao colocar um pouco mais de mana, o cavalo se transforma em uma abominação com o potencial de causar o apocalipse. No entanto, Tuca decide chamá-lo de Slay, dando-lhe as boas-vindas como o mais novo membro do grupo excêntrico. Enquanto isso, os heróis de Vishis também chegam na mesma selva onde Tuca e amigos estão atualmente. Takuto está descontente com a falta de progresso, pois ele quer mostrar a todos que ele é o Roman Reigns deste mundo. Naquela noite, os novos treinadores vasculham a área e dizem aos heróis para ficarem para trás, pois são patéticos demais para enfrentar o Tigre Dente de Sabre. Irritado, Takuto diz a todos que este é o seu momento, e ele não vai ficar para trás de jeito nenhum. Enquanto os treinadores enfrentam alguns monstros, Takuto entra na luta e usa uma habilidade chamada Dragonic Buster para derrubar todos os Tigres Dente de Sabre. Assim que os monstros são derrotados, ele diz a todos para respeitarem seu nome, o futuro rei. Em uma parte diferente da selva, as irmãs Hijiri e Itsuki derrotam alguns homens encapuzados. Hijiri deduz que os homens foram enviados pela deusa para eliminá-las. Por outro lado, Tuca e o grupo decidem descansar para a noite. De manhã, Saras acorda e encontra Tuca desaparecido. Eve assegura a ela que Tuca não é como o pai dela, que desapareceria sem uma palavra. Quando saem da caverna, Eve e Saras encontram Tuca cortando outro cadáver de monstro, como um fornecedor ilegal de órgãos. FBI, aquele cara ali. Enquanto retomam a jornada, agora mais fundo na zona dos demônios, Tuca pergunta a Liz se ela está com medo. Liz responde honestamente que Saras assegurou a ela que, enquanto ele estiver com eles ficarão bem. Ao ouvir isso, Tuca percebe que seus colegas de equipe confiam demais nele. Isso o deixa feliz e confiante de que ele será capaz de enfrentar qualquer coisa de frente. Ao chegar a uma entrada, um demônio de boca grande aparece de repente. Eve age rápido e o mata antes que ele possa feri-la. No entanto, com seu último suspiro, o demônio solta um grito alto. Tuca sente um sentimento estranho de desconforto. Ele então percebe um bando demoníaco vindo em sua direção. Enquanto os animais da selva voam para a segurança, Tuca percebe que os demônios mortos por Eve gritaram para atrair outros demônios, para que ele pudesse causar problemas mais uma vez. Embora Tuca fique nervoso lidando com uma enorme quantidade de demônios, Eve se adianta e diz que vai servir de isca para atrair os demônios para ela, para que o resto possa ir com segurança para o local da bruxa. Acreditando que seu sacrifício salvará a vida de seus camaradas, Eve garante a Liz que tudo ficará bem desde que ela se comporte como uma boa menina, e ouça Saras e Tuca. De repente, Tuca diz friamente a Eve que ele aceitará a oferta dela, então é melhor ela começar a se comportar como o escudo deles. Enquanto Eve se prepara, Tuca pergunta a ela se ela realmente acha que ele vai deixá-la se sacrificar, especialmente sabendo que ela não será capaz de sobreviver ao ataque.
Ele a assegura de que nada disso foi culpa dela. Ceras intervém, também dizendo a Eve que se fosse ela, também teria corrido para abater a besta que o surpreendeu. Entretanto, sendo uma gata teimosa, Eve tenta seguir sua própria agenda sacrificial. Mas Tuca lembra a ela que é uma pessoa importante nessa expedição toda, já que a feiticeira confiou a ela sua localização. Enquanto ele está dizendo tudo isso para ela, Tuca tira a máscara de Senhor das Moscas e uma pedra de voz, esperando que o plano em sua cabeça funcione de alguma forma. Ele então diz ao resto do grupo que apenas ele tem as maiores chances de sobreviver, já que receberá a ajuda de Pigmaru e Slee. No final, Tuca sela o veredito afirmando que como ele é o grande papi, eles precisam se afastar e respeitar suas ordens. Ceras tenta falar, mas Tuca lhe dá um olhar que faz com que sua roupa íntima da Hello Kitty fique molhada, fazendo-a ajoelhar e obedecê-lo. Tuca então diz a Ceras que, se ele não voltar, é responsabilidade dela completar a missão. Em outro lugar na selva, a classe dos heróis se encontra diretamente no coração do conflito. Enquanto os meninos jogam ninja de frutas com os monstros, Kobato faz o seu melhor para resgatar seus colegas de equipe, apesar de seu próprio medo. De volta a Tuca, ele coloca Slee para trabalhar, liberando sua terceira e mais poderosa forma, enquanto usa Pigmaru para atrair a horda de monstros em direção a eles. Quando a perseguição começa, Tuca pensa em seus companheiros, percebendo que realmente não sabe se sobreviverá a essa provação ou não. No entanto, sem outra opção a não ser seguir em frente, Tuca sorri, pronta para enfrentar o que está por vir. Enquanto isso, alguns heróis NPC são eliminados pelos monstros. Como sempre, Ayaka exagera um pouco. Ela tenta perguntar a Yasu como eles morreram já que estavam no grupo dele, e o ex-covarde revela friamente que, como ele é um herói de alto escalão, usou outros heróis beta como escudo para se proteger. Enquanto Ayaka tenta dar uma lição sobre seus péssimos princípios morais e seu dever para com os colegas, Yasu perde a cabeça e grita com ela por ainda olhá-lo de cima. Ele diz a Ayaka que ela está indo contra a hierarquia e que não deveria importar se alguns heróis insignificantes caírem para a morte. No entanto, Ayaka insiste que, como alguém forte, ele deve proteger os fracos, não usá-los como degraus. Yasu, ainda em suas besteiras, chama Ayaka de uma versão bad girl de Madre Teresa, e lembra a ela como os NPCs que morreram estavam aplaudindo a deusa enquanto ela condenava Touka à morte. No meio de seu episódio maníaco, Shogou e Takuto chegam, chamando Yasu de escória por se comportar sem classe. Takuto vai além e aponta sua lâmina para Yasu, lembrando-o de que, enquanto ele pode ter sido elevado pela deusa, para o resto deles, ele ainda é uma barata. Furioso, Yasu se prepara para o ataque e diz a Takuto que ele nunca deveria ter interferido, já que ele estava apenas menosprezando Ayaka, pois ela ainda não desbloqueou sua habilidade inerente. Isso prova que as classificações não significam porcaria nenhuma, já que muitos heróis de classificação mais alta ainda não desbloquearam suas habilidades inerentes, enquanto os heróis de níveis menores já têm. Agora igualmente irritado, Shogo está prestes a dar uma de Daemon Targaryen em Yasu, quando Takuto lhe diz para recuar, esquecendo seu lugar. Shogo pergunta se ele está com medo, mas um olhar do Shed dourado coloca Shogo de volta na submissão. Quando Yasu se afasta, Takuto diz a Ayaka que ela está dando a esses rankers uma péssima reputação e se afasta, deixando Ayaka para se lamentar. No entanto, ela volta à realidade quando ouve algumas das garotas dizendo que Koboto desapareceu. Enquanto isso, Eve compartilha seu plano de se juntar a Touka na batalha. Saras pergunta por que ela duvida de seu grande papi, e Eve revela que desde que eles entraram na Zona dos Demônios, Touka foi o único que ficou acordado e guardou todos eles. Então ele nem está em sua melhor forma agora. Eles refletem sobre como ele tem usado a habilidade de sono neles para que possam ter uma boa noite de sono. Com isso dito, Eve diz a Saras e Liz que ela é a melhor candidata para ajudar Touka, já que ela não é apenas forte, mas seus sentidos aguçados ajudarão Touka à noite, e, se ele ou o cavalinho se machucarem, ela sozinha pode carregá-los de volta. Compreendendo Eve, Saras concorda enquanto Eve observa como ela está profundamente apaixonada por Touka. Saras não nega as alegações. Enquanto isso, no meio da floresta, Touka se lembra do discurso de Eren Smith em Shiganshina e enfrenta os demônios diretamente. Infelizmente, a natureza decide complicar ainda mais a situação dele, fazendo com que sua visão e sentidos fiquem enfraquecidos por causa da chuva. No entanto, apesar de todas as probabilidades, Touka continua e acaba derrotando um monstro humanoide, o que lhe permite subir de nível. Ele então parte para cima de seus inimigos como Tom Cruise. Em outro lugar, Kobato está com pena de si mesma, quando Eve se depara com ela. Ao vê-la tão triste, ela se lembra de Liz e tenta ajudá-la quando esse idiota do Itsuki chega e tenta... Eva. Pensando que ela está lá para machucar Kobato. Sentada no lugar seguro deles, Liz se preocupa com a segurança de Touka e Eve, sem saber que sua irmã mais velha está prestes a ser eliminada porque um idiota quer bancar o herói. Saras, sendo uma boba ela mesma, garante a Liz que Touka ficará bem, já que ele tem músculos e prometeu voltar em segurança. Em outro lugar, Itsuki enfrenta Eve em uma luta, e quando ela está prestes a dar um golpe fatal, Hijiri chega e a impede a tempo. Quando perguntada por que interferiu, Hijiri revela que Eve não é um demônio, mas sim uma leopardina. Itsuki pergunta por que isso é importante, e Hijiri revela que leopardos possuem grande inteligência.
Dito isso, ela pede desculpas a Eve pelo comportamento turbulento de Itsuki. Eve observa silenciosamente enquanto Hijiri lança várias perguntas sobre por que ela está parada lá como uma muda estúpida, e o que fez uma lutadora de sangue como ela entrar na zona dos demônios. Eve finalmente abre a boca, revelando que está procurando por seu mestre, o que intriga ainda mais Hijiri, que pergunta a ela por que ela acha que seu mestre teria sobrevivido à debandada. Eve permanece quieta, não querendo que os heróis de outro mundo saibam sobre Toka. Em vez disso, ela vai embora, deixando Hijiri mais curioso do que nunca. Por outro lado, Toka termina com os demônios e percebe que tanto Pigmaru quanto Slay estão exaustos. Ele entende a situação de seus companheiros e diz para eles descansarem enquanto avalia os danos em seu corpo. Toka nota que, embora tenha alcançado o nível 200, suas feridas e resistência não se recuperam. No entanto, ele é incapaz de descansar, pois sente um monstro humanoide vindo diretamente em sua direção. A perseguição começa e esse monstro se mostra demais para Toka enfrentar sozinho. Ele elabora uma estratégia e pede a Pigmaru um último favor. Usando ele e sua máscara, Toka distrai o monstro e depois o ataca usando a habilidade de paralisia. Quando o monstro não consegue se mover, ele rapidamente usa a habilidade de veneno, matando o único inimigo restante. O status então informa a Toka que ele desbloqueou uma habilidade superior. Embora esteja curioso, o corpo de Toka finalmente cede, lembrando-lhe que ele é um humano que tem limitações no final. De repente, um monstro de baixo nível pula sobre ele, mas antes que possa fazer dano, Eve chega a tempo, salvando seu mestre. Feliz por ter seu camarada, Toka finalmente desaba sobre Eve, que carrega não apenas ele, mas também Pigmaru e Slay. No caminho, Eve informa a Toka que encontrou Itsuki, Hijiri e Kobato. Quando ele pergunta se ela falou sobre ele, Eve rapidamente afirma que não. Toka reconhece sua inteligência rápida, afirmando que é melhor que os heróis pensem que ele está morto. Ao se reunir com Saras e Liz, Toka finalmente se permite relaxar. Naquela noite, Saras oferece suas santas coxas para Toka dormir. Enquanto ele aceita a ação de contato físico, Saras expressa sua preocupação por ele e como ele faz demais. Toka sorri sabendo que ela está preocupada, mas assegura a Saras que ele ficará bem. Eles trocam suas idades para que ambos saibam que estão em igualdade de condições e... Faye não estará envolvido mais tarde. Na manhã seguinte, a turma retoma a jornada quando Saras diz a Toka que tem algo para lhe contar, mas ainda não teve coragem. Ela pede para ele esperar por ela, e Toka a dispensa friamente dizendo que esperará. No fundo, ele já sabe que Saras se dirige para a Cidade do Dedo pensando nele. Logo, eles se deparam com uma área coberta por selos mágicos. Antes que possam reagir, um golem tenta interceptá-los, mas Toka usa a habilidade de paralisar para detê-lo. Uma vez que o golem está fora do caminho, o grupo começa a explorar a área, percebendo que estão finalmente perto de seu objetivo. Enquanto isso, as irmãs devolvem Kobato ao seu grupo e Ayaka fica feliz em vê-la sã e salva. Depois de terminarem o trabalho, Hijiri diz a Itsuki que ela estava certa ao acreditar que os homens que eliminaram na noite anterior foram enviados para assassinar os heróis, para que o espírito de Ayaka se quebrasse, permitindo que a deusa fizesse o que quisesse, sem ninguém para responsabilizá-la. Enquanto isso, Toka derrama uma quantidade insana de mana em um orbe mágico, finalmente destrancando a última porta. Ele é então recebido pela Latina mais quente, também conhecida como Erika, a bruxa proibida. Depois de vê-la, Toka está novamente cheio de determinação para aplaudir a deusa até que ela veja os portões perolados. Você acha que Toka alcançará seu objetivo? Se sim, comente. Uma maçã por dia mantém os malvados longe. E se você gostou deste resumo de anime, assista a este vídeo aqui.